Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre relações ecológicas harmônicas. Muito bem. O que são relações ecológicas? São interações que acontecem entre seres vivos, em um determinado ambiente. Essas relações podem ser harmônicas, desarmônicas e aqui a gente também tem a definição delas serem intraespecíficas, quando acontecem entre organismos de uma mesma espécie, ou interespecífica entre espécies diferentes. Então temos aqui a sociedade ali dos pinguins, formando ali uma sociedade, uma relação intraespecífica, e a abelha com a flor aqui formando uma interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes. Elas podem ser harmônicas quando não há prejuízo para os envolvidos, ou desarmônicas quando pelo menos um acaba sendo prejudicado. E aí nós utilizamos os símbolos positivo para as harmônicas, mostrando que pelo menos se não for os dois beneficiados, um apenas, mas sem prejuízo, e na desarmônica alguém se dá mal, como diz ali no próprio slide, Então alguém vai se dar mal a nível ou vai servir de alimento, ou vai perder numa competição, etc. As relações interespecíficas harmônicas entre indivíduos de uma mesma espécie, onde não há prejuízo nenhum para ambos. Então nós vamos ter aqui colônia e sociedade, dois exemplos de intraespecífica para vocês. As sociedades, relações ecológicas entre organismos de uma mesma espécie, que se organizam de modo que todos trabalhem de modo cooperativo. Isso aí fica muito evidente para nós aí na sociedade das formigas, das abelhas, vespas e tudo mais, e geralmente a divisão de tarefas, onde a gente vai chamar de castas específicas para cada tarefa ali. E a colônia, agrupamento de indivíduos de uma mesma espécie, só que daí nesse caso eles são fisicamente unidos, interagem de forma mútua, de maneira vantajosa. Aqui nos tentáculos da caravela tem vários pólipos, os quais formam essa colônia, então eles estão agrupados ali, dependendo um do outro, e também temos os corais, assim como um tipo de colônia, onde ambos possuem, todos eles são agrupados também, dependem um do outro. Aí nós vamos ter ali as relações daí de interespecíficas, por exemplo, o mutualismo, na forma de micorrizas, que acontece entre plantas e fungos, e também na forma de líquens, que também acontece entre fungos, só que daí com algas, de maneira harmônica também. A protocooperação é um exemplo de mutualismo facultativo, onde são beneficiados, mas não prejudicam ao finalizar. Então, eles conseguem viver de maneira independente. Por exemplo, o jacaré e o pássaro palito, o pagure e a anêmona, o peixe palhaço e a anêmona, e essa ave também lá nas savanas africanas, junto com a girafa. Dentro do comensalismo, nós temos uma relação ecológica interespecífica harmônica, ocorre entre espécies diferentes, só que uma espécie é beneficiada com a interação, mas a outra não é beneficiada, mas também não prejudicada. E aqui nós temos a rêmora com o tubarão. A rêmora se beneficia, mas o tubarão não, mas também não é prejudicado. No inquilinismo, espécies diferentes interagem, porém uma se beneficia da relação e a outra não. Exemplos disso, a bromélia é a árvore e também o peixe-pérola com o pepino do mar. E existe uma relação do chamado epifitismo, gente? Onde que alguns animais crescem sobre a superfície de uma planta, absorvendo nutrientes. Porém, não é o mesmo que parasitismo. No parasitismo há prejuízo. A planta que está sobre a outra, ela está roubando seiva, então há um prejuízo sim. Ok, então, gente, nesse vídeo nós falamos sobre relações ecológicas harmônicas. Espero que vocês tenham gostado e até breve.